Carol, a gente sabe que é necessário sempre a atualização na questão do conhecimento, né, especialização, qualificação constante. Para você, como você lida com esse processo, você trabalhando no ambiente de casa, no teletrabalho, no home office? É um ambiente totalmente desafiador e eu costumo falar que em 90 dias muita coisa acontece. A cobrança, né, de autoconhecimento, de atualização, ela é imprescindível. O que eu aprendo hoje, amanhã já muda e assim é um ciclo infinito. Uma coisa que todo mundo pensa é que para trabalhar, o trabalho remoto ele exige uma formação específica, talvez. A atualização constante eu acho que é o mais importante. Hoje em dia o fluxo de informações é muito grande, principalmente eu que atuo com marketing digital também, são muitas ferramentas. Quando eu comecei a ouvir algo que seria do tipo, algo similar a você vai precisar aprender a falar grego. Falei, bom, o espanhol dá para se virar, o inglês vem o básico da escola, mas grego? Não, são as terminologias. Terminologias, sim. As terminologias, né, que são diversas. São muitos termos, muitas ferramentas, muito conteúdo que eu preciso estar consumindo diariamente. Estar bem informada quanto à política, a tecnologias, é um mundo de informações. Nossa, interessante você tocar nesse assunto. Existe algum tipo de linguagem ou termos mais específicos para quem atua no home office? Existe, Mayara? Olha, eu diria que é interessante a linguagem do gerenciamento. Então, assim, alguns aplicativos, ela falou mais, acho que na área técnica do marketing digital, né? Então, eu não vejo nada muito específico a não ser eu conhecer de ferramentas. Assim, tem que ter uma familiaridade ali com algumas coisas, mas também se tu vai trabalhar em casa, já é alguma área que vai te favorecer em relação a isso, né? Que vai te permitir estar trabalhando só do computador, então já tem uma familiaridade, acredito eu. Sim, falando em áreas de empregos, serviços, enfim, existe uma diferença ou uma tendência maior para determinada área ser mais efetiva dentro do home office ou é em geral o que acontece e depende mesmo aí do candidato ou do funcionário? Olha, eu acho que isso está expandindo cada vez mais. Até certo tempo eu poderia dizer assim, não, são bem específicas áreas. Mas hoje, por exemplo, eu estava pensando esses dias, a academia é alguma coisa que você nunca vai conseguir deixar de ir, tem que ser físico. Gente, hoje em dia tu consegue malhar através de aplicativos que você faz em casa. Então eu já comecei a pensar assim, não, hoje em dia quase tudo vai dar certo para fazer de casa. Então, claro que assim, tem coisas que não tem como você abrir mão, né? Então, que nem eu te disse, eu acho ainda necessário esse contato, essa troca de ideias. Para mim, o pessoal ainda tem o seu valor. Mas, com certeza, a gente vai ver muita evolução ainda, o que ainda não dá para ser feito de casa somente. A tecnologia vai dar um jeito e, com certeza, vai encontrar caminhos aí. Com certeza. Carol, você migrou do ambiente corporativo para o home office ou foi algo que você sempre atuou mais de forma autônoma dentro do marketing digital? Eu já atuava de forma autônoma já há muito tempo, mas o fator maternidade pesou bastante. O fato de querer acompanhar o desenvolvimento da minha filha, participar do ambiente escolar dela e tudo mais. Hoje, apesar de ter todos esses compromissos, eu consigo me dividir entre diversas atividades, atendendo os meus clientes com qualidade e acompanhando o crescimento dela também. Com certeza. Para você é o mesmo, Mayara? Você consegue enxergar essa diferença e essa facilitação do ambiente corporativo para o ambiente de casa? Ai, desculpa, como assim? Você consegue enxergar a diferença entre atuar no mercado corporativo, né, no ambiente de empresa em si, e atuar dentro da própria casa? Completamente. Eu vejo ambientes totalmente diferentes, assim. Então, quando eu trabalhei muito como CLT em empresas antes de fazer toda a migração e montar a minha própria empresa. E, gente, eu, por exemplo, não tinha nenhum perfil de cumprir o horário. Era uma coisa que me deixava muito desconfortável, porque eu buscava muito essa flexibilidade de, olha, eu sou mais produtiva nesse determinado momento, então é agora que eu vou produzir, é agora que eu vou me dedicar. Quando, na verdade, tu tá num ambiente onde tu tem que cumprir horário, não importa se aquele horário ali você não tá muito produtiva, você tem que estar lá. Então tinha um momento do dia lá que cumpri 8 horas diárias de trabalho, que era pelo menos isso, tu ficava lá assim, vai pro cafezinho umas 3 vezes, vai pro banheiro, não sei. Porque não é o momento que tu tá ali conseguindo entregar. Só que o que acontece? Você está lá. Então você precisa estar lá ou parecer estar, né? Então eu vejo isso muito diferente. Por exemplo, hoje meu dia é completamente um quebra-cabeça
diferente de se eu tivesse que cumprir meu horário. Eu não faço o meu horário assim, ó, acordo, tomo café e já vou trabalhar. Não, eu faço um monte de coisa ainda antes, porque eu acho isso muito saudável. Então tem um horário que eu paro ali, porque eu sei que eu não estou produtiva. Às vezes eu me estendo mais do que antes, eu ficaria numa empresa. Mas, entendeu? Que coisa mais gostosa tu conseguir montar o teu próprio dia e entender que a produtividade vai acontecer dessa forma. Esse é o grande benefício que eu vejo, assim. Ser dona do próprio tempo, né? Exato. Porque hoje em dia exige muito disso, né? Que a gente seja capaz de se adaptar e que utilize da melhor forma possível o nosso tempo e a nossa maneira de produzir. Exato, às vezes, por exemplo, acontece um convite de do familiar, olha, um almoço, que antes jamais eu consegui marcar um almoço no meio da semana. Então, uma amiga que tá passando por alguma situação, tu diz, tá, eu dou um jeito, eu consigo encaixar. Então, tu consegue dar mais valor às coisas que são importantes na vida, porque você consegue montar a sua rotina. Quando não tem, vou cumprir horário, nunca vou conseguir fazer isso. Então, no final de semana a gente faz tudo isso. E aí é muito sobrecarregado, a gente fica. Com certeza. Carol,